Esses ataques que você sofreu, eles estavam relacionados diretamente com o que você colocou? Havia cunho racista? O que você sentiu? Muitas vezes eu sou atacado por cunhos racistas, assim, principalmente que vem da extrema-direita, porque eu sou um cara que me posiciona como um progressista, né? Que é uma ideologia um pouco mais à esquerda. Então, hoje no Brasil, tipo, parece que tem uma divisão que é o muro. Qualquer coisa que seja contra o atual governo é comunista. E é muito louco porque eu nem pensava muito em política. Eu comecei a contar histórias sobre reis quilombolas. Eu comecei a contar histórias sobre como a ciência inferiorizava pessoas negras. Eu não tava, tipo, me afiliando a um partido, tá ligado? No Twitter. Só que as pessoas começam a te colocar numa caixa. Ah, você está contando sobre isso, como o presidente falou que isso não existe, então você é comunista, então você é contra ele, tá ligado? Então a internet ela tenta te aprisionar. E aí as pessoas começam a te atacar de todas as maneiras. Eu descobri com o pessoal do próprio Twitter que tinha uns filtros que você colocava. Quando eu descobri esses filtros, quem não tem foto não pode. Eu não leio resposta de quem não tem foto, eu não leio resposta de contas muito novas, de quem não me segue. Aí todo esse tipo de coisa cai, cara. Aí você começa a ficar mais tranquilo. Foi o paraíso, assim, pra mim. Interessante isso que você falou sobre. Pô, você estava escrevendo sobre pessoas, sobre o rei quilombola, tá? Só que você teve um alcance político, na verdade, extremamente político isso mesmo, sem você ter essa noção, né? Essa consciência inicialmente. E as pessoas passam de todos os lados, passam a te. Ah, então você agora é do meu partido, ou você agora é da minha turma, ou você agora é contra o presidente, então você é comunista. Então as pessoas começam a te encaixotar, a colocar tags em você. E de algum modo você se sente como se tivesse caído num riacho e o riacho tá rolando e você tem que sobreviver naquele meio, tá ligado? Uhum. Algumas vezes você vai ter que se apegar com algumas pessoas que são parceiras. E foi quando eu conheci muita gente legal, muita gente que se aproximou de mim e que me apoiou e que eu comecei a trocar muitas ideias, como a Emicida, que acabou escrevendo na capa do meu livro, o Leone, que é um cara assim, fantástico, que é um cara que eu admiro muito, o Teddy Correia, cara, ele é um grande parceiro, cara, eu adoro o Teddy Correia, a galera do rap toda chegou, sabe? Esse fluxo da galera de você cair no fluxo de discussão política das redes sociais pode trazer coisas boas, e tem muitas coisas boas que me trouxe, mas também pode te colocar nessa luta eterna, nessa dicotomia entre bem e mal que parece que as redes Uhum. sociais adoram. Quando você estava desenterrando essas histórias, assim, você tinha consciência de que elas tinham sido enterradas, não simplesmente esquecidas, ou foi uma coisa que você foi ganhando aos poucos, assim? Eu não tinha essa concepção porque ser um garoto negro do interior no Brasil e de todos os lugares te dá uma certa solidão, no sentido de que você não sabe que tem um problema com todo mundo. Você não sabe, sabe? Você acha que o problema é só com você. Porque na escola não fala que existe um problema de epistemicídio, de hierarquia racial ou cultural, sabe? Não existe, não tem essa discussão aberta. A minha casa não tinha essa discussão. Meu pai, ele não tinha essas ideias. Minha mãe também. Então, eu achava que, tipo, era só que essas histórias me construíam. Por que eu pesquisei essas histórias? Porque elas falavam sobre mim. Tanto que a minha bússola para contar elas é sempre a emoção, sabe? O quanto eu me emociono com essas histórias. Acho que é o Hemingway, que é um autor influente estadunidense, que fala que quando as emoções acabam, o seu texto tá pronto, tá ligado? Então eu uso isso como uma bússola. Se eu não tenho nenhuma emoção para colocar nesse texto, é porque acabou. Então eu buscava isso, essas emoções, essas histórias eram sobre mim. E à medida que eu compartilho, eu descubro que não é só sobre mim, é sobre inúmeras e inúmeras outras pessoas. E isso me dá um certo poder no sentido de reconstruir meu imaginário, de eu entender que, então existe uma comunidade, então existem pessoas iguais, então eu não sou o monstro, assim, de estar o cara quebrado, o único cara quebrado do mundo, tá ligado? Você começa a entender que outras pessoas estão quebradas e que o problema não é você, o problema é a sociedade. Uhum. É muito louco esse pensamento de você se sentir quebrado solitariamente. Uma vez eu compartilhei, por exemplo, o que geralmente acontece com pessoas, com garotos negros, que a gente não entra em shoppings, supermercados com sacolas. E eu achava que era uma neura minha, tá ligado? A minha mãe sempre. Eu tenho 35 anos de idade. Eu acho que se eu sair sem carteira e sem RG,
Nunca aconteceu da polícia me parar, mas eu acho que se eu sair sem RG, vão me espancar, tá ligado? Essa é uma sensação que tá na minha cabeça. Então eu achava que isso era só meu. Quando eu falei pra galera, nossa, eu faço algumas coisas pra evitar parecer suspeito, tipo, nunca abro sacola em supermercado, sempre que eu vou passar no detector de metal, por mais que não tenha nada, me dá um medo. E eu vejo que muita gente tava falando, porra, é a mesma coisa que acontece comigo, acontece isso comigo também faço esse tipo de coisa, também tento evitar parecer suspeito e tal. Eu falei, caramba, cara, então eu não tô quebrado sozinho, ou talvez eu nem esteja quebrado, talvez que esteja quebrado é a própria sociedade que não discute essa criminalização com estereótipo, tá ligado? Uhum.